Outra pessoa aí que nem já está tão velho, não tem nem mais condição de responder, né? Nem criminalmente, nem dar uma desculpa ele pode, mas o Noam Chomsky, né? Quem diria? Documentos recentemente divulgados lançam nova luz sobre a relação entre Chomsky e Epstein. As comunicações mais recentes contradizem as alegações anteriores de Chomsky de que seus negócios com Epstein se resumiam principalmente a transações financeiras. Então tá aí os dois no avião. Meu Deus, esse velho, ele não é ele não é nem mais um ser vivo, ele é um treco. Esse cara usou adenocrome para ficar vivo. Esse daí usa adenocrome de neném recém-nascido. Ele passa prepúcio fresco no rosto. Meu Deus do céu. É isso que esse homem faz. Meu Deus. A matéria do The Guardian, né? Fala aí que a estreita amizade de Noam Chomsky que Noam Chomsky mantinha com Jeffrey Epstein continuou sendo detalhada extensivamente em milhões de registros investigativos relacionados ao falecido criminoso sexual condenado, recentemente divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, incluindo Chomsky fantasiando sobre a ilha caribenha. Na leva de documentos divulgada na sexta-feira, que se baseou em revelações anteriores sobre seus estreitos laços sociais, não há indicação específica de que o renomado acadêmico e linguista estivesse se referindo à ilha particular do seu amigo no Caribe, onde crianças eram abusadas sexualmente. Mas a familiaridade pessoal entre os dois homens nessa troca de mensagens é palpável, assim como em inúmeros outros e-mails entre Chomsky e Epstein destinados a planejar encontros sociais mais banais. Houve também uma troca de mensagens na qual Chomsky escreveu para Steve Bannon, o estrategista-chefe de direita da Casa Branca durante o primeiro mandato de Trump, solicitando uma reunião inicial. Há muito o que conversar, escreveu Chomsky, acrescentando que havia recebido as informações de contato de Bannon de Epstein, um ex-amigo de Trump. Em determinado momento, Karina Shuliak, ex-namorada de Epstein, enviou um e-mail a um terceiro, cuja identidade foi omitida, informando que ela e seu namorado queriam enviar 2 kits de teste genético para Chomsky e sua esposa. Talvez o mais surpreendente seja que, no final de fevereiro de 2019, Epstein afirmou a um associado que havia recebido conselhos de Chomsky sobre como lidar com a maneira horrível como você está sendo tratado pela imprensa e pelo público. Isso ocorreu 11 anos depois de Epstein ter se declarado culpado de aliciar uma menor de idade para a prostituição e meses antes de, segundo relatos, cometer suicídio enquanto estava sob custódia federal aguardando julgamento por acusações de tráfico sexual. A melhor maneira de proceder é ignorar, escreveu Chomsky, de acordo com um texto assinado com seu primeiro nome, que Epstein enviou a um advogado e um assessor de imprensa. Isso é particularmente verdadeiro agora com a histeria que se desenvolveu em relação ao abuso de mulheres, que chegou ao ponto em que até mesmo questionar uma acusação é um crime pior do que assassinato. Olha o Noam Chomsky, man. Nem Chomsky, nem sua segunda esposa e porta-voz... Você viu essa Valéria falando com o Epstein do Lula? O Epstein perguntou, não sei o que lá, preciso falar com você. Ele falou, então, tô aqui no Brasil, que eu fui visitar o Lula na cadeia com a Valéria. E muito triste a maneira como ele está sendo tratado aqui no Brasil. Tem ligação com todo mundo. Nem Chomsky, nem sua segunda esposa e porta-voz Valéria Chomsky responderam imediatamente às perguntas sobre os e-mails relacionados a Epstein em questão. Inclusive, se contestavam a autenticidade do conselho de 2019 atribuído ao acadêmico. No entanto, em conjunto, as comunicações mais recentes, publicadas em conformidade com a lei de transparência do Congresso, continuaram a minar as sugestões anteriores de Chomsky de que ele tinha relações principalmente financeiras com Epstein, que era regularmente fotografado ao lado de algumas das figuras mais importantes do século passado. Eles também acrescentaram contornos significativos a documentos que os democratas da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos divulgaram em novembro, os quais continham, em parte, comentários atribuídos a Chomsky, nos quais ele descrevia como uma experiência valiosíssima ter mantido contato regular com Epstein. Sem dúvida, esse contato regular envolvia finanças, incluindo a comunicação de Chomsky com Epstein para obter conselhos durante uma complexa disputa entre ele e os filhos de seu primeiro casamento, que girava em torno de dinheiro e da compra de um apartamento. Em certo momento, o advogado do espólio de Chomsky sugeriu o envio de um e-mail incisivo a um consultor financeiro sobre discrepâncias em torno de um pagamento de $187 mil. O advogado... Aí muita coisa irrelevante para a gente, né? Para de ler. Aqui, ó. Por exemplo, depois que os e-mails mostraram que ele e os Chomsky planejando se encontrar em 2016, Epstein escreveu para Noam: gostei sempre, venha para Nova York ou para o Caribe, aproveite a comida.
Nós também, muito, respondeu Chomsky. Valéria sempre gostou muito de Nova York. Eu estou realmente fantasiando sobre a ilha caribenha. E aí vai, né? Muitos contatos aí. Aí tem história com o Woody Allen Esse também. velho nem pinto mais tem. O que esse velho vai fazer na Ilha da Suruba, gente? Eu fico inconformada. Então, professor, você consegue separar aí o Noam Chomsky tem uma obra, né, que para os progressistas, para quem é de esquerda aí, é uma obra importante. Você consegue separar, ou, né, porque muita gente acaba ficando... É difícil, né? Agora é difícil, realmente. Acaba maculando toda uma vida, toda uma história, né, cara? É difícil e eu acho que por motivos diferentes do que a maioria das pessoas diz que é difícil separar. Na minha opinião, quando um cara tem uma vida desse tipo, existe um sangramento ou um transbordamento dessas coisas para dentro da obra dele, né? Então, na minha opinião, o que aconteceu para mim é que ele não é uma autoridade ética em mais nenhum campo, sabe? Tudo eu vou acabar vendo algum tipo de influência dessa vida dele dentro dessas situações, né? A discussão da aspas teórica normalidade como é que chama? Da pedofilia, né? Que alguns acadêmicos até hoje ainda defendem, né? Não ter limite de idade, né? Consentimento total. Tem uma maluquice que até hoje tem gente que defende, né? Uns franceses velhos, né? Lá da época do Foucault, né? É típico, né? É muito antigo isso. E alguns até se valem de não, porque na Grécia Antiga, né? Como se fosse, né? A gente não pudesse evoluir da Grécia Antiga. Mas, enfim, eu acho que isso, cara, tipo, para mim dá para separar, por exemplo, a obra extremamente técnica que ele tem sobre linguística. Aí, pô, ele fala, né, porque a história das vogais, a história dos sons, né, tende a ter tal tipo de transformação, e realmente ele fez uma regra, né, das mudanças, né, de consoantes ao longo do tempo, e que se provou ser bastante sólida, né, em inúmeros casos, né. Eu acho que aí é algo que é relevável, né? Mas quando ele começa a falar muito de ética, de ciência política, etc., para mim, na minha opinião pessoal, né, eu prefiro, né, colocar ele numa geleira lá, né, mandar lá né, para solitária, né? E porque realmente para mim não vale mais como autoridade, principalmente em termos morais e éticos. Mas, professor, deixa eu fazer uma pergunta. Qual, né, a Sara falou bem, pô, o cara já estava velho, mesmo antes ele já estava velho, né? Qual o interesse dele, cara, nessa ligação? É só poder mesmo? Ele só queria estar ligado com gente poderosa? Né? Eu acho única coisa que explica. Eu acho que, primeiro, esse cara realmente era um doador. Rogério, você como acadêmico tem vontade de ir nas orgias? É isso que o Cadu tá perguntando. Pelo amor de Deus, sabe? E o cara não sabe nem escrever, o Epstein. Não, olha, alguns podcasts que eu assisti sobre esse caso aqui nos Estados Unidos, sempre rola essa pergunta, assim. A gente tá aqui de fora, além dos e-mails e tal, falando, nossa, que absurdo. Quem falou foi o John Zerka, estava dando uma entrevista, e ele falou, cara, vocês, de um monte de youtuber ali no podcast, vocês são tudo criador de conteúdo, vocês fazem cada puta absurdo para chamar atenção, para aparecer. Se aparecesse um cara, igual Epstein, falando, meu, tem uma ilha, pô, cheio de mulher, cheio de gente famosa, que vão para lá, para a ilha, tudo. Nenhum de vocês ia negar o convite. Nenhum de vocês ia negar. Ele falou. Mas olha, o Cadu tem razão no sentido de que o cara era um idoso já, ele já tem a carreira dele, ele já tá para morrer, já faz 15 anos que ele tá para morrer, né? Eu acho que Stephen Hawking foi, cara. Stephen Hawking, lá Casanã. O cara enfiou ele num submarino, Casanã, lá, né? Falou que o sonho dele era mergulhar e enfiou ele num submarino, mano. Criou uma rampa para ele, cara. Foda, né? Poder, né? Eu, graças a Deus,
graças a Deus, tem alguma live, em alguma live desses anos de canal, eu falei que eu não gostava do Chauncey, cara. Isso tá gravado, alguém vai ter que pesquisar aí, por favor. Sério que Tá. você falou? Eu não posso Falei, acreditar. cara. Tá aí, você vai ter que pesquisar. E eu cara. não preciso provar lembraria. nada, porque eu nunca gostei Vamos desse expor. velho nojento. Nem das ideias dele, tá bom? Muito obrigada. Eu não vou ser. Eu gostava muito. Gosto, eu não gosto dele, né? Mas realmente os livros dele, eu gosto. Naquele filme Capitão Fantástico, tem até o Noam Chomsky Day, cara. Lembra disso? Um dia pra Verdade, comemorar né? ele, cara. Filmaço. Não assistiu, Sara? Agora você não vai querer assistir. É um filmaço, cara. Capitão Fantástico.